Quero trazer como tema da palavra dessa noite: o amor é a fórmula para a unidade. Diga comigo: o amor é a fórmula para a unidade. Versículo 1 do capítulo 12 diz assim: Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Quando nós lemos esse versículo, nós nos deparamos com uma palavra forte, com uma palavra de impacto, ou seja, ignorantes. A igreja de Corinto, ela era uma igreja que nesse tempo convivia com todos os dons. Todos os dons estavam acontecendo. Era uma igreja rica no mover espiritual dado por Deus. Então, de que forma Paulo está advertindo eles aqui, dizendo sobre ignorância? Eles não eram ignorantes quanto à existência dos dons. Ou seja, eles viam, eles tinham experiência com isso todas as vezes que eles estavam se reunindo. Mas a ignorância que eles tinham era sobre a relação e a sua forma de operação, a forma de uso, a forma de objetivo. Para que servia? Para que Deus dava os dons? Só que, estudando a respeito desse texto, você que tem Bíblia de estudo aí, você tem um aplicativo de Bíblia que tenha estudo, você olha no primeiro versículo. Ele vai nos ensinar que nos escritos gregos, o primeiro versículo desse capítulo, ele não contém a palavra dons. O versículo então ficaria assim: Irmãos, sobre as coisas espirituais, ou sobre as pessoas espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. O que muda isso? Porque na verdade o que estava acontecendo aqui? Até o versículo 3 nós vamos trabalhar a forma que aqueles que se diziam maduros, aqueles que se diziam fortes, eles estavam se manifestando num sentido de uso dos dons de uma forma errada. E esse versículo ele me chama a atenção da igreja daquele tempo, e também dos nossos dias como aplicação, para que a gente possa o que? Diferenciar. Ou seja, valoriza-se muito o que? Carisma, ou charisma, ou dons, mais do que o caráter. Eles tinham dons, mas não tinham o verdadeiro amor de Deus. Eles tinham espiritualidade, mas não tinham um testemunho convincente. Eles tinham uma aparência de igreja avivada, mas não tinham a prática do evangelho. O que acontecia aqui? Acontecia o seguinte: faltava amor entre os crentes. E que mais? E faltava também santidade aos olhos de Deus. Era uma igreja que cometia muitos excessos, aonde com esses excessos eles não tinham ordem, não tinham decência. Agora eu te pergunto, Paulo diz: não sejam ignorantes quanto àqueles que se dizem espirituais, não sejam ignorantes quanto àqueles que estão se movendo no Espírito. Aí você vai pensar assim: pastor, mas os tempos mudaram. Mas os erros se repetem na igreja de hoje. Quantos muitas vezes no nosso meio olham para pessoas que se manifestam em dons espirituais, que é dado pelo Espírito, nós usamos isso como um aferidor, como um balizador, como algo que realmente evidencia que aquela pessoa é um homem ou uma mulher de Deus.
porque é usado muitas vezes em orações, variedade de línguas, até mesmo interpretação, outros em profecia. E tudo isso traz uma confusão. E é isso que Paulo está advertindo: não sejam ignorantes. Porque quem realmente vive uma vida no Espírito, ele fala também pelo Espírito, ele vive também de uma forma diferente. O seu testemunho ele tem que ser favorável, o seu caráter tem que ser o que é aprovado. Por isso que, olha para mim aqui, por isso que essas 2 horinhas aqui no culto não definem quem você é, e nem quem eu sou. Por isso que essas 2 horinhas aqui que nós vivemos, muitas vezes, é o lugar onde nós vivemos muitas máscaras. Vestimos uma roupagem de casamento perfeito, de vida perfeita, de espiritualidade intocável e irretocável. Nos vestimos como tais, andamos com Bíblia, vivemos uma vida eclesiástica, de uma forma que muitas vezes, na hora que incendeia aqui, né, vem aquela presença de Deus, é oração, uns oram no Espírito, outros se encorajam através de uma palavra que Deus coloca no coração para liberar para o outro irmão. E era isso que acontecia na igreja daquele tempo, aonde Paulo diz: não se impressionem, aprendam que quem usa os dons, ele precisa usar os dons em prol da glória de Deus, em benefício do seu próximo e não de si mesmo. Aí vai comigo no 2 e no 3. Está entendendo até aqui? Amém? Diz assim o versículo 2: vocês sabem que, quando eram pagãos, de uma forma ou de outra eram facilmente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado. Algumas versões vão dizer anátema. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. O que Paulo está ensinando aqui, irmãos? Que agora, que nesse momento aqui, que a igreja vivia em Corinto, havia uma diferença entre o antes e o agora, entre o passado e o presente. Ou seja, os ídolos, embora mudos, eles guiavam, controlavam e dominavam os crentes de Corinto antes da conversão deles. Mas pastor, o ídolo é mudo. Mas pastor, o ídolo não ouve. O ídolo não enxerga. Salmo 115, você pode ver, diz exatamente isso. Mas uma coisa ele faz, ele guia. E ele controla a vida daqueles que o veneram. Abre comigo rapidamente em Oséias capítulo 4, versos 12. Oséias capítulo 4, versos 12 diz assim: eles pedem conselhos a um ídolo de madeira, e de um pedaço de pau recebem resposta. Um espírito de prostituição os leva a desviar-se. Eles são infiéis ao seu Deus. De que maneira são controlados, irmãos? De que maneira esses homens em Corinto eram controlados? É porque de trás de um ídolo existem demônios. Abre comigo, volta aí em 1 Coríntios capítulo 10, versos 19 e 20, olha o que fala. Recentemente trabalhamos esse texto. 1 Coríntios 10, 19 e 20 diz assim: portanto, o que estou querendo dizer? Ele faz uma pergunta: será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Aí ele responde: não. Eu quero dizer, sabe o quê?
que o que os pagãos sacrificam é oferecido a quem? Aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Então, assim, quando uma pessoa ela está realmente diante de uma imagem, o que ela faz? Ela está adorando um ídolo. E automaticamente ela está sendo guiada por um demônio. Agora, vamos entender o que significa o 2 e o 3. Esses coríntios aqui, eles estavam acostumados com esse contexto, pois em sua grande maioria, eles vinham de quê? Do paganismo. Eles vinham de muitas religiões gregas, e essas religiões gregas de mistérios, eram chamados de culto de mistérios, aonde eles aqui estavam acostumados a serem guiados por uma força sobrenatural, ou seja, uma força demoníaca. E nessas reuniões e nesses cultos deles, o que aconteciam quando antes eles estavam lá? Eles entravam em transe, ou êxtase, e até mesmo com atitudes muito estranhas. Então o que Paulo quer agora? Paulo declara que antes eles eram conduzidos e guiados por ídolos, e que agora, naquele momento, eles agora deveriam ser guiados pelo Espírito Santo. O que estava acontecendo era que alguns desses crentes, eles queriam importar aquelas práticas para onde? Para dentro da igreja. Será que não tem algo semelhante hoje, como hipnose, técnicas de hipnose? Será que não tem algumas coisas hoje usadas na igreja como um mantra, como palavras repetidas? Se tu falar isso, isso aqui abre uma chave, gira uma chave. Irmãos, são coisas que são usadas lá. Um dia eu me choquei porque existe uma pessoa que conversou comigo, e ela tem um familiar que frequenta uma macumbaria, né, um centro de macumba. E ela, quando ela frequenta esse lugar, ou melhor, ela falando desse lugar para esse irmão que é crente, ele diz que muitas igrejas parecem mais um terreiro de macumba do que propriamente uma igreja. Será que realmente as pessoas, em nome de uma espiritualidade ou de dons espirituais, não estão realmente vivendo práticas que o Senhor condena e abomina, dizendo que é o Espírito Santo que está se manifestando? E muitos desses irmãos nos cultos, eles entravam em estado de êxtase. O que significa isso? É realmente você entrar num estado que você realmente não tem mais consciência. A sua mente, ela é tomada. Ei, deixa eu falar uma coisa. Hoje muitas das nossas igrejas, irmãos, dizem assim: o Espírito Santo me tomou de uma forma que eu não consegui parar, que foi incontrolável. Eu digo, olha, eu perdi o sentido, eu não sabia o que estava fazendo. Se a pessoa não morreu, tem alguma coisa errada. O Espírito Santo não toma a minha mente, ele não tira a minha consciência, porque ele me pede que eu ofereça um culto a ele racional. Então o que acontecia? As pessoas estavam possessas dentro da igreja, entravam em êxtase, pastor Igor, porque estavam endemoniadas.
Ninguém que é direcionado ou dirigido pelo Espírito diz anátema. Ninguém chama Jesus de amaldiçoado. Ou seja, essa pessoa não estava guiada pelo Espírito Santo, pois o ministério do Espírito Santo, sabe qual é? Sabe qual é o ministério do Espírito, irmãos? É exaltar a Cristo Jesus. Exaltar é revelar quem é Cristo Jesus. Agora vamos juntos. 4, 5 e 6. Diz assim: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Olha que interessante nesses versículos. Note a trindade aí, presente nesses versículos. Versículo 4 ele fala no Espírito Santo, olha aí para ver. Tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Versículo 5 diz: há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Quem é o Senhor? Jesus Cristo, Filho. A palavra grega usada aqui para Senhor, ela significa Kurios. E é um título dado a o Messias. Quem é o Messias, irmãos? Jesus. E o versículo 6 ele destaca o Pai, que é Deus. Então aqui nós vemos a evidência. Você nunca vai achar na Bíblia, do início ao fim, a palavra trindade. Ela não existe. Mas a gente tem as 3 formas de manifestação de Deus, que tornam um Deus uno. Então a igreja de Corinto, ela precisava entender que havia o que? Abandonado os ídolos mudos. E que agora ela estava seguindo uma nova direção. Qual a direção? Agora não de um ídolo mudo, mas agora a direção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui Paulo ele fala da palavra, dos dons de ministérios. Essa palavra ministérios, irmãos, não está falando, a gente usa hoje para identificação, eu sou do ministério A, eu sou do ministério B, porque a gente entendeu que igreja é uma só, e a gente usa isso como linguagem. Mas cabe mais a gente dizer assim, eu sou da denominação tal, mas tranquilo, mas a palavra ministérios, ela tem como sentido aqui, no grego, o sentido dela é diaconia, ou seja, serviço. O que ele está falando? Paulo fala dos dons de serviço. O que são esses dons de serviço? Esses 12 dons que tem aqui, depois tem outros dons que são dados, são dons de serviço, ou seja, algo que Deus capacita a cada um de nós, e essa é a minha forma de servir o corpo. Não é diaconia no sentido de ser um diácono de ofício, mas a palavra diaconia, ela sempre vai levar para o lado do serviço. Então é a minha forma de servir ao corpo. Qual a tua forma de servir ao corpo? A minha é pastoreando, cuidando, aconselhando, admoestando, encorajando, vivendo a vocação pastoral, sim, como um dom vocacional. Então esse é o meu serviço, essa é a minha diaconia, que eu expresso no corpo. Os dons, eles são dados ao cristão para executar o seu serviço. Diaconia no corpo de Cristo com diferentes formas de realização, mas o Espírito é o mesmo. O 7 diz assim: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Outras versões, talvez seja a tua, elas terminam com a palavra bem comum. O objetivo do dom é para servir a comunidade, é para servir ao próximo. Você sabia que quando você recebe o dom,
Quando você vive o dom que Deus deu para você, você é um presente para o corpo. O dom não é para que você se exalte, o dom não é para que eu apareça, o dom não é para nós, é como um presente que a gente dá para as pessoas. Nós somos esse próprio presente. Quando eu e você vivemos o dom que Deus tem, e cada um de nós tem um dom, irmãos. Ah, mas eu não tenho nenhum dom. Tu não descobriu, tu não percebeu, tu não sabe, mas tu tem um dom. Se tu tem o Espírito Santo, tu tem um dom que o Espírito Santo te deu. Viver o dom dado por Deus, Ele me faz ser um presente para esse corpo. Por que eu estou falando isso, irmãos? Quantos hoje usam o dom para se promover? Quantos hoje usam o dom? O que eu quero saber? O que eu quero que a pessoa me revele o meu CPF, irmãos? Eu sei, eu tenho ele. Eu sei de cor. Tu não sabe? Então grava. Ou anota. O que eu quero saber que o cara sabe o meu endereço da minha casa, irmãos? Agora eu quero realmente que aquele homem que se diz ser de Deus, ele chegue e me diga assim, coisas que só eu e o Espírito Santo sabemos. E isso é festa na religião. Oh glória! Deus está usando, Deus está fazendo. É festa na religião. Por quê? Porque nós somos muitas vezes infantis, irmãos. Nós somos muitas vezes meninos levados por todo o vento de doutrina. Agora, o versículo 8 diz assim: pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito. Hoje eu não vou aprofundar, irmãos, nós temos a escola aqui, nós trabalhamos de uma forma mais exaustiva, cada um deles. Eu vou dar uma pincelada, por o que significa. Então Paulo estava dizendo, olha, vocês Corinto, igreja de Corinto, os dons que Deus dá, eles são esses. Palavra de sabedoria, ou da sabedoria, o que significa? Significa uma capacidade de ter clareza e direcionamento para aconselhar em situações delicadas. Ela pode estar vinculada a algo que estou vendo e também percebendo, que seja visível, que seja, interpretativa. Mas ela também pode ser algo somente revelado por Deus. O que é essa palavra de sabedoria? Quando se estabelece ou se instala um caos, e vem aquela pessoa com aquela palavra de sabedoria e dá um norte. Ela tem algo que o Espírito Santo capacita ela de trazer um momento de guerra, trazer a paz, em momento de dúvida, trazer a certeza de fé. É quando naquele momento ninguém está vendo uma saída e tem aquela pessoa que tem esse dom dado pelo Espírito, ela dá essa palavra de sabedoria. É quando muitas vezes uma situação está acontecendo, Deus permite essa pessoa, ela ter conhecimento desse assunto, como se ela estivesse vendo com seus próprios olhos. E Deus mostra para ela o que está acontecendo e uma palavra de conselho para ela instruir. Estão armando uma cilada, tal. Não vai por aqui, vai por lá. É uma sabedoria dada por Deus em momentos de adversidade, em momentos de dificuldade. Isso é um dom muito tremendo que o Espírito dá. Depois nós temos a palavra de conhecimento, que é a capacidade de aprender, de entender e passar esse conhecimento para outros.
Aqui pode estar relacionado com a dedicação em estudar de forma aprofundada a palavra de Deus, como de uma instrução no Espírito, me fazendo conhecer uma situação de algo ou de alguém que eu não estou enxergando, que não está visível. Deus me faz o quê? Primeiro, de duas formas ela se manifesta: o conhecimento que um exemplo, se você é uma pessoa que realmente busca e tem aquele desejo de estudar, se aprofundar, isso é algo que o Espírito Santo já deve ter colocado em você, essa palavra de conhecimento, essa habilidade para você servir ao corpo, trazendo o quê? Clareza, trazendo ensino. É uma habilidade dada pelo Espírito para você transmitir esse conhecimento, mas também pode ser de algo invisível. Em meio a um tempo difícil de alguém, Deus te dar uma palavra, te tornar conhecida uma situação e você ir lá e ser um instrumento, trazer à tona aquela situação para ela, para que ela possa se alertar. Dá para entender? Estão vivos? Versículo 9 diz assim: a outro fé, pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar, e pelo único Espírito. Até aqui por enquanto, depois eu vou continuar. Diz assim, a respeito do dom da fé. O dom da fé, por muitas vezes eu pensava de uma forma meio distorcido do sentido dele. O dom da fé, ele não se refere a uma fé comum, pois a fé que o Senhor nos dá, ela vem pelo ouvir, e ouvir da palavra. Essa é a fé que todos nós temos. A palavra de Deus vai dizer em Romanos capítulo 12, que o Senhor deu a cada um uma medida de fé. Então nós, de uma forma natural, devemos desenvolver a nossa fé. E a fé cresce através de ouvir a palavra, ela fortalece. Mas existe uma fé especial, que ela é um dom. É uma capacidade de crer e receber coisas que outros não recebem e não conseguem. Só que essa fé, ela não é usada para a sua própria vontade. Ela não é usada para si, ela é usada para o seu próximo. Ela não para em si mesmo, ela não é para si mesmo, é para o outro. Eu vou dar um exemplo de dom de fé. Quantos aqui já ouviram falar do alemão George Miller? Quem não leu esse livro, vale a pena ler. Eu não li ainda, eu quero ler, mas eu sei de várias narrativas de histórias, porque a gente teve uma escola dominical, que a gente estudou sobre ele, e o pastor levou e contava os exemplos que aconteciam, e aquilo ativa a nossa fé. Então esse homem, chamado George Miller, ele entende o propósito e o chamado de Deus, e ele, tendo essa certeza, ele começa um orfanato. Só que ele coloca no seu próprio coração que ele não pediria ajuda para ninguém, que ele não pediria nada para ninguém, pastor. E sabe qual era a fórmula mágica dele? Era que ele oraria a Deus, e certamente o Senhor enviaria os seus recursos. Isso não é uma fé natural. Talvez eu e você aqui não vamos ter, porque muitas vezes aqui a gente pode sair desse momento aqui, vai para casa e dizer, cara, eu entrar em crise, a minha fé não existe, eu não tenho fé para isso, mas existe um propósito. Deus te chamou para ser o pastor Igor, Deus te chamou para ser o Éder, Deus te chamou para ser o André, não chamou para ser George Miller. Agora o que ele te deu? Qual o dom que ele te deu? Esse sim, esse você precisa expressar, esse você precisa viver, esse você precisa alimentar o corpo.
Esse você precisa ser o próprio presente. Sabe o que acontecia com esse homem, irmãos? Muitas vezes serviam a mesa, aquelas crianças estavam tudo alinhadas à mesa. E quando eles sentavam, o prato vazio, a xícara vazia, George Miller chegava na beira da mesa e vamos agradecer ao Senhor pelo alimento à mesa. E não tinha nada. As despensas estavam vazias, não existia alimento. Não dava, terminava de orar, não dava um tempinho. Alguém batia na porta. Iam atender a porta. Chegava um cara que tinha um caminhão de leite, parava na frente e dizia assim: ei, o caminhão quebrou. Aqui na frente eu estou com um caminhão carregado e não vai ter como vir buscar esse leite vai estragar. Vocês querem ficar com esse leite? Da mesma forma vinha um cara com pães dentro do carro, do caminhão. E esse caminhão também de uma forma ou outra estragava ou não conseguia entregar, sobrava. Parava na frente daquele local, batia na porta. E nenhuma vez ele precisou pedir ajuda. Ele dependeu de Deus, é um dom da fé. A Bíblia também está dizendo aqui, no versículo 9, sobre dons de curar. Por que fala no plural? Dons de curar, e não dom de curar. Eu entendo que a cura, ela não é somente no físico. E também não é somente em uma doença, ela tem várias doenças que Deus, Ele através do seu poder, do seu Espírito, usa pessoas para trazer essa cura. Então, dons de curar é uma aptidão para curar todas as doenças. Sejam mentais, sejam físicas, sejam sentimentais, sejam espirituais. É um poder dado e uma capacidade dada pelo Espírito para isso. Aqui nos dons de curar, tem muitos que creem que os dons foram somente para aquele período dos apóstolos. Tem muitas pessoas que acreditam que somente aqueles viveram isso e os dons hoje, esse tipo de dom não é para o nosso tempo. Existem também pessoas que são chamadas de cessacionistas. Tem que pensar para não dizer mais comprida a palavra do que ela é. Ou seja, que creram que os dons espirituais, eles cessaram, eles não são mais para o nosso tempo. Mas nós somos aqueles que creem que eles continuam para o nosso tempo. Nós somos aqueles que acreditam que ainda Deus cura, que Deus ainda manifesta os seus dons, capacita pessoas, usa como instrumentos, usa como dom de Deus, como presente para o corpo. Versículo 10 diz assim: há outro poder para operar milagres, há outra profecia, há outro discernimento de espíritos, há outra variedade de línguas, e ainda há outro interpretação de línguas. Operação de milagres. Eu acredito que esteja aqui associado a eventos que contrariam a normalidade, o fluxo da natureza, as coisas naturais, normais. Exemplo: Jesus transformando a água em vinho. Exemplo: Jesus multiplicando os pães e peixes. Muitos falam desse dom, mas não trazem nenhum exemplo, porque entendem que a Bíblia não narra muitos eventos como esse. Mas eu, pela leitura e pela informação que a própria palavra nos traz sobre aquilo que Jesus viveu, eu creio que aqui esteja falando de operação de milagres. Profecia.
capacidade divina de declarar os propósitos de Deus. Agora aqui, irmãos, esse dom de profecia, ele não está relacionado somente com eventos futuros. Aqui ele está muito mais relacionado para eventos presentes e futuros que estão, o que? Cravados na Bíblia. Ou seja, profetas que profetizam uma verdade, que profetizam aquilo que o Senhor já deixou cravado na sua palavra como algo que vai acontecer. Não esse tipo de profecia que lança coisas que nunca se cumprem, nunca acontecem, que nunca realmente a pessoa vive aquilo que foi profetizado. Ou seja, eu estou hoje nessa noite profetizando aqui o que? A palavra de Deus, a verdade absoluta. Eu estou servindo aqui como alguém que entrega uma profecia de algo que realmente está escrito, de algo que realmente traz a presença de Cristo, aquilo que realmente traz o reino de Deus. Agora a profecia, irmãos, a gente precisa entender uma coisa. Ela tem um objetivo. Porque muitas vezes a gente viu e aprendeu nos nossos dias, e eu quero trazer sentido para isso, que a pessoa ia lá, liberava uma profecia para outra, e muitas vezes pegava o microfone da igreja, para denunciar o pecado e envergonhar a pessoa. Agora eu te pergunto, o que muda? Se foi Deus que me deu, eu falar para todo mundo ouvir, ou se Deus me mostrou que eu tenho que falar para uma pessoa, chegar e descer daqui, ali no ouvido dela e falar. É que quando eu falo para lá, não tem alvoroço, não tem destaque, não tem, o homem é usado em profecia, porque quem é colocado no centro é o homem, não Jesus. Por isso que o dom não é para mim, é para o próximo. Quantas pessoas a gente já viu em nome de Deus profetizar e envergonhando pessoas? A profecia, mesmo que seja algo revelado por Deus, algo que tu vai entregar para alguém, ela tem como principal objetivo não matar a pessoa. Ela tem como objetivo exortar, sim, corrigir, sim, mas também tem de consolar, encorajar e edificar essa vida novamente. E é isso que a palavra de Deus faz. Ela me corrige, ela me confronta, ela me exorta, mas ela também me encoraja e me edifica. É essa profecia que é a mais importante. É a palavra revelada. Aqui para mim, a outros foi dado discernimento de espíritos. Para mim aqui, irmãos, esse aqui é a capacidade de avaliar se uma pessoa está falando da parte de Deus. São pessoas que têm a capacidade de perceber a intenção dos corações. Paulo, quando havia uma menina endemoniada, possessa, ela vinha: lá vai os homens de Deus, lá vai os homens de Deus. Paulo chegou e repreendeu ela e disse assim: aquieta-te, sai dela agora. Mandou um espírito maligno. Se realmente é de Deus, o discernimento de espírito nos faz perceber isso. Se realmente a atitude daquela pessoa, ela é realmente que realmente bate com aquilo que Deus quer, ou existe uma outra intenção. Porque essa menina bajulava e dizia: lá vai os homens de Deus, lá vai os homens de Deus. Para outros, né, iam se inflar: eu sou mesmo, louvado seja eu. Ia gostar de ouvir isso. Paulo discerniu no espírito e disse: sai dela agora. Mesmo diante de elogios, aquele que tem o discernimento de espíritos, ele consegue perceber o que o coração realmente quer dizer. Pode dar palavras boas, mas a intenção do coração é outra.
Pode dizer, eu te respeito, mas aqui dentro tem rebeldia. Pode dizer, eu me submeto, mas aqui dentro não se submete. Eu acredito com a boca, mas aqui no coração não. O discernimento dos espíritos nos dá essa capacidade de perceber. Dá a capacidade das pessoas entenderem, compreenderem realmente a intenção real. Há outras variedades de línguas. É a capacidade dada pelo Espírito de falar em outras línguas, que não são a sua própria. Para alguns, somente idiomáticas, ou seja, línguas que realmente existem nas nações. E para outros, eles também consideram também as línguas estranhas. É uma variedade de línguas. É algo que o Espírito Santo te dá. Um exemplo, uma língua idiomática é que nem eu começasse a orar aqui em castelhano, vamos botar aí espanhol, e entrasse aqui, e o espanhol que eu estou falando é no dialeto dos argentinos, e entrasse um argentino aqui na igreja, e ninguém sabe que eu estou orando isso, porque ninguém conhece, e eu começar a orar, e aquela pessoa está entendendo lá, ela está interpretando. Nós acreditamos também que existe as línguas como uma linguagem de oração, como uma linguagem entre comunicação entre Deus e nós, uma linguagem no Espírito, algo que nós nos comunicamos com Deus, ao qual 1 Coríntios capítulo 14 diz que quem fala em línguas, fala em mistérios, fala somente a Deus e não aos homens, mas é uma linguagem que me edifica e não edifica o corpo, porque não tem interpretação. Então por isso não adianta ficar orando em voz alta, se ninguém está entendendo. Então ora baixo, ora na tua, até que daqui a pouco alguém entenda, ou alguém tenha que interprete. E agora vem o último dessa lista aqui, que é a interpretação das línguas. É a capacidade dada pelo Espírito de entender e transmitir o que a própria pessoa ou o outro está falando em outra língua. Interessante que Paulo, quando descreve a lista dos dons, ele deixa a variedade de línguas e interpretação de línguas para o final. Eu já falei o que é interpretação de línguas, por isso que eu não vou repetir. Agora, por que Paulo deixa essas duas por último? Por que ele deixa variedade de línguas e interpretação das línguas por último? Por quê? Na igreja desse tempo, não faltava dom algum, tinha todos os dons. Porém, ela estava tentando colocar o dom de línguas como o mais importante. Tem alguma coisa semelhante? Como um símbolo de posição, ou seja, de destaque espiritual. Tratava-se como uma real identificação de espiritualidade, ou seja, quem orava em línguas era espiritual, quem não orava, não era. Agora pense comigo, se nesse momento, nesse tempo, a igreja de Corinto, ela valorizava duas coisas. Ela valorizava a variedade de línguas, o dom de línguas, e ela valorizava também a profecia. Eram os dois problemas que estavam causando. Nós vamos falar do 13 domingo que vem, no outro provavelmente vai ser o 14, e o 14 vai falar mais profundo nisso, então não vamos falar hoje muito. Agora eu te pergunto, não é o que mais se valoriza hoje dentro da igreja? O dom de línguas e a profecia não são os dois destaques que se dá e o resto se esquece? E usa-se isso como um balizador ou um medidor de espiritualidade? Ah, tá louco, aquela pessoa ora em línguas como ninguém. É ou não é verdade? E não se ouve falar isso? Ah, aquela pessoa começa a orar e não para. Aquele outro é usado em profecia, entrega a palavra para todo mundo. Agora eu te pergunto, qual que está se cumprindo?
Qual que está acontecendo? Quem está sendo edificado? Quem está sendo encorajado? Quem está sendo realmente edificado com tudo que está acontecendo? Saber e revelar meu CPF não paga minhas contas, não muda a minha vida, não transforma o mau caráter que existe dentro de nós, não transforma uma natureza pecaminosa e caída que tenta todos os dias me tirar do propósito, que tenta todos os dias me fazer me afastar de Jesus e amar o mundo. Ou é só eu? Estou sozinho aqui? Hein, igreja, estão mortos? Glória. É um pouco do que vivemos hoje, irmãos. E hoje, de igual forma, trata-se como evidência de batismo no Espírito Santo. Trata-se isso como um selo de que a pessoa, ela se converteu. Nós estudamos isso aqui na escola. O que é ser batizado com o Espírito Santo? Segundo a Bíblia, é aquele que foi regenerado, nasceu de novo. É aquele que realmente morreu para a sua própria vida, para viver para Jesus, que teve um encontro, que submergiu em Cristo, que entendeu que a sua vida não vale nada e que a dele vale tudo. Ele recebe um Espírito, e batismo é identificação, então ele se identifica com a obra de Cristo. Cristo vem habitar nele. Não é uma segunda bênção, não é uma gasolina aditivada que eu troquei, eu botei aquela gasolina Podium. Eu estava com a minha vida no Espírito, era uma gasolina comum, agora vou receber um aditivo. Irmãos, a plenitude do Espírito habita em todo aquele que confessa a Ele, que recebe Ele como Senhor e Salvador. O Espírito Santo habita por inteiro, não em parte. Agora nós precisamos sim, na nossa vida espiritual, descortinar, avançar. Nós na nossa vida espiritual precisamos sim acessar os dons que Ele colocou aqui, que o Espírito Santo me capacita para ter. Mas por que não temos? Porque não temos vida com Deus, porque não temos intimidade com o Senhor, porque não temos vida de realmente devoção. Sabemos de tantas informações, de tudo que está acontecendo, mas não sabemos nada de Bíblia, não sabemos nada do nosso Pai, do nosso Senhor. Gastamos todo o tempo no mundo com tudo, com porcarias nessa terra, com informações inúteis, mas não gastamos um minuto sequer aos pés do Senhor, chorando, buscando, se arrependendo, dizendo: eu quero viver o teu reino, eu quero viver a vida que tu tens para mim. Então por que Paulo deixa para o final da lista? Porque o dom de línguas, ele é para edificação própria, a não ser que tenha interpretação, irmãos. Diferente dos outros dons que edificam o corpo, que trazem edificação para os meus irmãos. Agora, Paulo quer desmerecer o dom de línguas, irmãos? De forma nenhuma. Mas ele quer trazer que todos têm igual importância, desde que não seja para benefício próprio, e sim do corpo. Versículo 11 diz: todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as atribui individualmente a cada um conforme quer. O que ele está falando? Todos temos algum dom. Se você tem o Espírito Santo, você tem algum dom que Ele colocou dentro de você. E se você não está vivendo ainda, é porque você precisa conhecer a Jesus mais. Você precisa ter intimidade. Você precisa deixar fluir o que Ele colocou aqui dentro, que jorre para fora. Ele distribui de forma individual a cada um. O Espírito Santo distribui, não é o homem que dá. Não existe essa questão: agora eu vou orar por ti, vai batizar no Espírito Santo. Se Deus não quiser dar, não vai acontecer. Eu vou te dar o dom agora. Não, irmãos. Quem dá é o Espírito. Não é o homem que decide o dia de
culto. Hoje vai ser o culto da libertação. Hoje vai ser o culto de tal coisa. Hoje vai ser de cura. Aonde que está Deus nisso tudo? Quem está no controle? O homem? Versículo 12, 13, 14 diz assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós somos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Os dons servem para trazer unidade, irmãos. Servem para trazer unidade e participação de todos no corpo. 15 até o 20 agora. Diz assim: se o pé disser, porque eu não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispõe, ou melhor, dispôs, cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O que ele está falando aqui? Ele está ensinando sobre a diversidade dos dons. Agora, o que temos que fazer? Identificar. Primeiro, eu identifico. O corpo identifica. Segundo, eu evidencio para que isso seja visível. Você precisamos saber que Deus nos deu dons diferentes. E o objetivo dele é trazer edificação para o corpo, que é a igreja. Por que a nossa igreja, não digo a nossa, a igreja brasileira, a igreja no mundo, ela está tão capenga? Porque hoje nós não mais identificamos os dons. Pessoas estão pegando seus dons e deixando escondidos, sem revelar. Pessoas não querem viver para os outros, querem viver para si mesmo. Quando você ouve isso, o que fica no teu coração e na tua mente? Para quem você tem vivido? Será que você hoje é alguém que compartilha do dom que Deus te deu para o corpo? Do 21 ao 23. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, eu não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem muito, ou melhor, mais fracos, são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Cara, quando eu leio essa parte do capítulo, não tem como não remeter ao capítulo 11. Onde havia a divisão entre ricos e pobres. O corpo ele só funciona de forma harmônica se todos estiverem vivendo e servindo com seus próprios dons. A chamada para mim, para você nessa noite, é para que a gente possa realmente ser alguém que flui, que vive aquilo que o Senhor tem. Quantos de nós, se fôssemos falar hoje de talentos, que também fica muito parecido com
com uma habilidade que Deus te deu de forma natural, desde que você nasceu? Quantos de nós têm enterrado os seus talentos? Quantos de nós não usam esse talento em benefício da igreja, do corpo de Cristo? A vida está passando, é 5 anos, é 10 anos. Deixa eu falar uma coisa para você. Você nunca vai ser pleno, você nunca vai ser completo vivendo as coisas da terra. Você nunca vai ser completo vivendo o teu desejo e a tua vontade carnal. Você só vai ser completo quando você viver a vida que Deus tem no Espírito. Aquilo que o Senhor projetou para ti, aquilo que o Senhor projetou para a tua vida. O 24. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial, mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta. Cara, não tem como eu não lembrar do início da igreja, quando o Senhor, Ele passa uma noite orando para escolher os 12, e Ele chama aquelas pessoas que eram repudiadas pela sociedade. Ele começa a sua igreja com pessoas que não tinham uma identidade de reconhecimento, de status. Ele começa chamando aqueles que nada eram, aqueles que não tinham nada seu para oferecer a não ser o seu coração. Homens sem expressão, homens sem instrução. Ei, deixa eu falar uma coisa para ti. O Senhor não buscou em você uma capacidade que Ele não pode te dar. Ei, a vida no Espírito é muito mais prazerosa do que viver na carne. A vida no Espírito realmente é algo que satisfaz quem nós somos. Versículo 25, 26 diz assim: a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. O que Paulo está querendo ensinar aqui? O que nós vamos trabalhar no capítulo 13. Paulo está ensinando que o amor é o maior dom. Que ter dons espirituais, se não tiver amor, nada vale. Lá eles estavam discutindo para ver quem era o mais espiritual. Lá eles estavam competindo para mostrar quem tinha os melhores dons, os dons. E Paulo diz assim: não é isso que vocês têm que fazer, vocês têm que sofrer com quem sofre, se alegrar com quem se alegra. Ei, isso é igreja. Chorar com quem está triste, chorar com quem pecou e está ali quebrado e quer realmente reconhece seu erro e reconheceu que ofendeu a Cristo e quer mudar. Agora eu te pergunto, e nós? Nós somos corpo de Cristo? Ei, eu tenho sofrido, você tem sofrido por alguém? Você tem sofrido com quem sofre? Você tem chorado com quem chora? As dores do teu irmão, elas têm sido tuas também? Deixa eu falar uma coisa aqui. Em nome de Jesus, no Espírito. Todos os traumas, todos os bloqueios, todas as maquetes de igreja que foram desenhadas como uma igreja perfeita, isso não existe.
Igrejas são formadas de pessoas. Muitas vezes, quando você pega uma maquete de uma construção, você olha e diz, tudo perfeitinho. Quando ela vai para o projeto de execução real, tu vai ver, cara, isso aqui não tem. Está faltando. Que nem lá quando compramos o condomínio lá, o apartamento, a planta foi uma. A maquete era uma, a proposta era uma, era tudo bonitinho. Mas quando nós compramos, entramos lá dentro, a gente disse, opa, está faltando coisa nesse trem aqui, tia. E assim é a igreja. Não desenhe uma igreja perfeita, porque ela não existe. Sabe por quê? Porque você não é perfeito. Porque você tem defeito. Porque eu tenho defeito. Porque nós temos coisas para mudar. Porque nós machucamos pessoas, nós entristecemos pessoas. Nós somos egoístas. E somente quem está realmente no corpo que pode mudar a sua nova identidade e viver uma vida em comunidade. Muitos de nós já desistiram de amizades dentro da igreja, mas elas são reais e elas são possíveis. Elas são reais e elas são possíveis. Basta que a gente entenda o que é sofrer com quem sofre, chorar com quem chora, perdoar quem precisa ser perdoado, abraçar quem precisa de um abraço, acolher quem precisa realmente ser aceito. E por outro lado, as vitórias e conquistas do seu irmão também são suas. São suas conquistas, ou você muitas vezes fica com aquela inveja. Quando um dos irmãos, muitas pessoas, aí não precisa ser também somente pessoas da mesma comunidade de fé. Quando muitas vezes nós olhamos para pessoas e olhamos as pessoas avançarem, prosperarem, viverem seu chamado, e nós olhamos para Deus e dizemos, e eu? Não te compare com ninguém, Deus não te chamou para se comparar. Deus nos chamou para assumir a responsabilidade e assumir os seus erros, as suas culpas. Quando alguém realmente alcança lugares, se alegre. Quando alguém é honrado, colocado em uma posição de destaque, se alegre. Quando alguém está vivendo o propósito que Deus tem para a vida dele, se alegre. Quando alguém recebe elogio, quando alguém é apontado como uma pessoa que faz a diferença, se alegre, não tenha inveja. É isso. Quando alguém alcançou o que muitas vezes tu desejava e tu ainda não alcançou, e talvez nem seja para ti. Porque muitas vezes não alcançamos, porque muitas vezes não é para nós. Não queira ter o dom que Deus não te deu, que Deus não tem para a tua vida. Não queira ser alguém que você não é o que Deus tem para ti como identidade. Não queira ser George Miller se você não é ele. Não queira ser Paulo, porque não é para Paulo que Deus te chamou. Ele chamou você por esse nome que você tem, é esse nome, é essa identidade que Ele te deu para você viver aquilo que Ele tem sonhado e planejado para ti. 27 e 28, e já estou finalizando. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. Esse versículo 28, primeiramente aqui está relacionado essa colocação a tempo, a ordem cronológica pela qual a igreja foi estabelecida. Ou seja, primeiro Deus estabeleceu os apóstolos, depois vieram os profetas, em terceiro lugar os mestres, e assim veio a igreja do Senhor sendo composta. Não é por melhor que o outro, não é porque um é mais ungido que o outro,
Não é isso que a Bíblia está falando, é ordem. Eles foram surgindo. 29 e 30 e nós finalizamos. São todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres, têm todos o dom de realizar milagres, têm todos dons de curar, falam todos em línguas, todos interpretam? Ou seja, o que está dizendo aqui? Nós não temos todos o mesmo dom. Cada um recebe do Espírito Santo o dom conforme a sua vontade, a vontade do Espírito. Aqui, irmãos, preste bem atenção. Sabe, às vezes a gente deseja coisas espirituais para a nossa vida, que não é o que Deus tem. E quando não é o que Deus tem, vai ser pesado, vai ser fardo para nós. Estar em uma posição, ocupar um lugar que Deus não colocou, ele é um fardo, ele não é algo leve. Então, identifique o dom que Deus tem para a tua vida. E o 31, que faltou, achei que era esquecido o último. Diz assim: entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Por enquanto aqui. O que Paulo está falando aqui com tudo? Uma igreja desorganizada, uma igreja competitiva, uma igreja que queria se aparecer nos dons, mas Paulo ainda incentiva os irmãos a continuarem buscando os dons. Deixa eu falar uma coisa para vocês, a mesma coisa é para nós. Não pare de buscar os dons, mesmo que hoje as aberrações estejam grandes, mesmo que o uso esteja de forma errada, não pare de buscar os dons, não use isso para travar o que Deus tem para a tua vida. Paulo anima os coríntios a continuarem buscando. Agora, aqui na primeira parte ele diz: buscai com dedicação os melhores dons. Essa palavra melhores, ela não significa o sentido real da palavra, dizer que um é melhor que o outro, mas é mais útil. Busque o dom mais útil. Para quê? Para o lugar onde tu está inserido, para a comunidade que tu frequenta, para o lugar onde tu está participando, que tu é corpo de Cristo, que tem falta desse dom. Ore por isso, peça para que Deus te dê, peça para que Deus revele, para que Deus levante pessoas que tenham esses dons. Não é que um seja mais importante que o outro, todos são dados pelo Espírito, pelo mesmo Deus, pelo mesmo Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, eu quero finalizar aqui. Eu quero terminar dizendo e memorizando o que realmente importa. A fórmula mágica não existe, mas a fórmula realmente para que haja unidade na igreja, sabe qual é? Eu falei no início, o tema dessa mensagem: o amor. O amor é a fórmula para a unidade.